bem? Mais uma vez aqui, Geraldo Oliveira, pela Global Diáspora, em mais um podcast da série agora sobre trabalhadores, empreendedores, nômades digitais, a seguir a tendência, né, em Portugal, de acordo com o que foi aprovado. Estamos agora a gravar em agosto de 2022, com a busca, o visto que foi aprovado para procura de trabalho em Portugal. Alteração à lei de imigração. Então hoje nós trazemos aqui uma pessoa também que já vive aqui em Portugal antes mesmo dessa aprovação, correto? E que é um nômade digital, uma pessoa que trabalha em Portugal, ou melhor, que vive em Portugal, mas trabalha para o mundo inteiro. E eu vou agora apresentar o Luiz Fernando Pimenta, mais conhecido como Pimenta, não é isso? Porque Luiz há muitos. E temos aqui no espaço do nosso Luiz Dias, né, esse estúdio fantástico que estamos a gravar agora pela segunda vez, que pertence aqui ao Luiz Dias. Luiz, muito obrigado. Estamos na linda cidade de Leiria. É bom também posicionar a nossa localização. E agradecemos aqui a gentileza e a parceria do Luiz Dias. Em breve aí nós teremos mais informações sobre o espaço. Você que quer gravar seu conteúdo, você que está em Leiria ou que está nos arredores, pode entrar em contato aqui com o nosso Luiz Dias para usufruir dessa potência aqui, dessa instalação. Tudo fica mais fácil. Até minha voz melhorou aqui. Então vamos direto ao que interessa. O nosso convidado, Luiz Fernando Pimenta. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Pimenta. É assim que você quer que te chame, né? Sempre. Positivo. Vulgo Pimenta. Vulgo Pimenta. Exatamente. Eu vou dizer aqui que esse, como já disse, que é um nômade digital, e vou passar a palavra, vou rolar a bola aqui para o Pimenta, para ele se apresentar. Eu já começo com uma pergunta, Pimenta. Vamos lá. Quem é você? Conta aqui para os nossos amigos que estão aqui a nos ouvir, dentro e fora dos nossos estúdios. Quem é o Pimenta? Quem é esse empreendedor, esse homem que desafiou aí as condições naturais que o ser humano gosta de conforto e resolveu partir, largar sua terra natal? Quem é o Pimenta? Vamos a isso. Primeiramente, agradecer ao Geraldo pela oportunidade de estar aqui contribuindo um pouco mais com os ouvintes nossos, os seguidores e tudo, a Global Diáspora, e também ao meu xará Luiz, que está aqui cedendo o espaço. Agradeço imensamente pela oportunidade e vamos lá. Eu sou Luiz Pimenta, Sim. Tenho 33 anos, ou vou fazer 33? Olha, segunda-feira é meu aniversário. A esposa está aqui no estúdio para poder garantir aqui a questão Exato, da idade. não errar a idade. Segunda-feira, dia 29 de agosto. E eu esqueci se eu vou fazer 33. Eu acho que é 33, vamos arredondar. Você faz aniversário de idade, eu faço 5 anos que eu cheguei em Portugal, 29 de agosto. Temos que comemorar, churrasco tá marcado. Tá marcado. É isso. Vamos nessa. Pronto. E sou um empreendedor nato, pelo pouco que eu me lembro desde a minha infância, já tenho características desde criança. Sim. Mas resumidamente, hoje eu sou programador de software, fiz a faculdade de sistemas de informação, tenho experiência há aproximadamente 12 anos já que eu atuo como desenvolvedor de software e empreendedor ao mesmo tempo. Então, brevemente, eu recordo de já ter características de empreendedorismo desde criança. Minha mãe contar isso pra gente. A minha mãe relembra vagamente e eu lembro que desde criancinha, de 5, 6, 7, 8 anos, não lembro a idade certa, eu pegava papel, folha sulfite, a Angélica nem sabe dessa história. Eu cortava em quadradinhos. Revelações aqui pra esposa. Cortava em quadradinhos, grampeava e vendia pras visitas que ia lá na casa da minha mãe. Os como bloquinhos, fazia uns bloquinhos de anotação. Uau. Então, já vagamente... tava empreendendo no setor da papelaria. Exatamente. Tipo assim, pegava folha sulfite, dividia em bloquinhos menores. Você não quer R$1, R$2 e... Já iniciou... E vendia, né? O pessoal não tinha opção. Tava nem lembro o que eu fazia com o dinheiro, não sei nem o que aconteceu. Vagamente eu lembro disso. Isso aonde? Conta pra gente. Você não contou em que lugar era isso. Exatamente. Né? Eu nasci em Rio Claro. Rio Claro. Que é interior de São Paulo. A gente fala interior porque é 200 quilômetros da cidade mesmo de São Paulo. 200 quilômetros atravessa quase Portugal inteiro, né? Mais da metade de Portugal. Vivi lá até os 29 anos, se não me falha a idade, e depois já vim para Portugal. Ok. Então já está por aqui há cerca de quase 4 anos. Quase 4 anos, completa em janeiro, agora virando 2023. Ok. Então vamos lá, você começou a falar da tua profissão, não é isso? O curso que você tirou, a licenciatura que você tirou na área. E a tua trajetória profissional, Pimenta, como é que foi lá no Brasil? Você trabalhava numa empresa, já trabalhou em empresas, hoje você empreende aqui, né? Mas conta lá, a partir de lá, como é que foi a construção e como é que você descobriu, na verdade, esse talento aí
para a área aí da tecnologia da informação. Conta para nós. Na Como verdade, é que surgiu isso? Como curiosidade surgiu. Porque quando criança, fuçava com as coisas, sempre desmontava. Meu Era o avô... homem de desmontar coisa. desmontar e nunca montava. Eu também era assim. Eu lembro que o meu avô deve ter perdido uns 20 rádios nessa brincadeira. Ele comprava um radinho novo de pilha, eu desmontava para ver, aí dentro você via as bobinas de imã, os eletroímã, tudo aquelas peças. Aí tu começava... Aí meu pai viu isso em mim e falou, você precisa fazer um curso à distância daquele Instituto Brasileiro, não sei o que das coisas. Sei. Comprou um curso à distância, Sim. eu comecei a estudar eletrotécnica, eu acho que era. Mas, tipo, não tinha 10 anos, 12 anos, era uma coisa assim. Não foi pra frente porque não gostava de ler, não tinha didática, só gostava de desmontar. Mas fuçava. Mão na massa que você gostava. Mão na massa. Fazia isso, depois sobrava as bobinas, sobrava fio, sobrava parafuso. E aí começou a época dos computadores. Eu lembro que os primeiros que eu tinha era 256, 356, era coisa antiga. Isso. E era muito caro. Então, eu vivia muito na casa da minha avó, tirando férias. Eu lembro de conseguir um computador lá e desmontava lá. Tinha um quartinho de bagunça, desmontava. Na maioria das vezes nunca conseguia montar de novo, sempre dava problema. Sobrava peça, né? Sempre. Aí meu pai começou a incentivar, faz cursos, estudar. Cursos e mais cursos. Nessa brincadeira, entre os meus 10 até os 14 anos, eu devo ter feito uns 20 cursos na área de tecnologia. Sempre cursos curtos ali? Curtos. De montagem, desmontagem de computador. Que idade? Repete aí pra mim. Entre os 10 aos 14. Montagem e desmontagem de computador, aí começou a vir questão de Windows. Isso não tinha na escola, né? Não tinha. Era tudo que eu acho que pago. faz falta, assim, tipo, ter essa... Hoje já se tem robótica e tudo mais. Lá, na época nem existia nada disso. Isso, aí meu pai que incentivava. Vai lá e faz um curso. Vai lá e faz outro curso. Legal. Teu pai é de que área? Meu pai, na verdade, empreendedor nato, só que nunca conseguiu engrenar na área de empreendedorismo. Entendi. Mas tinha visão. Sempre teve visão, sempre. É um cara que, tipo, trabalhou na roça, cresceu na roça, saiu da roça e veio empreender em São Paulo. Também era do Paraná, da mesma região da Angélica. Sim. Angélica, para quem não assistiu ainda o outro podcast, é a esposa. Angélica Pimenta, vai lá buscar, que tá lá também o nosso podcast com ela. Também histórias fantásticas. Aí as histórias se fundem aqui. Exatamente. E aí vendo a trajetória dele, que saiu do interior de roça, vindo para São Paulo, tentando empreender, criar empresa, faliu empresa, a história é muito longa, mas resumindo, sempre observei esse padrão dele e ele estuda. E ele te incentivou. Vai fazer curso. Eu acabava um, já emendava outro, teve uma escola lá que eu acho que fiz uns 10 cursos. É mesmo? Acabava um, já fazia outro. Sempre na mesma área, não? Sempre na área de informática. Okay. Então era montagem, desmontagem, depois era redes de segurança. Era montagem, depois, manutenção. Manutenção, exatamente. Desse, né? Aí era redes de computadores, como que eles funcionavam entre si. Depois era Linux, depois era o Windows, depois era Office, o pacote Office, sempre nessa característica de computador. Aí fui tomando gosto, só que ainda não sabia o que fazer. Aí que eu fiz, incentivado pelo meu pai também. Você já com que idade mais ou menos, tem ideia? Eu não lembro quando que era, mas eu acho que era com 14 que eu entrei no Senai. Senai é outro nível, né? Você vive Agora, uma deixa eu vida... te perguntar aqui, teu pai, que grau de instrução tem o teu pai? Eu acho que não terminou o fundamental. Mas era um homem de visão, né? Muita visão. E que entendia que a formação fazia toda a diferença. A diferença na vida da pessoa é a formação. Sempre. Fantástico. Não deixava Faço questão de mencionar isso, porque isso pode inspirar muitas outras pessoas, né? Pode dar realmente esse... Mas continua. Senai. O Senai. Por onde eu passei também. A gente tem uma vida anti-Senai e depois o pós-Senai. E no Senai eu fiz elétrica de manutenção. Para quem não é do Brasil, Senai é o Serviço Nacional de Aprendizado da Indústria. Isso, né? Exatamente. Isso aí. E eles têm um programa muito Escola forte. de referência. Que enquanto você está estudando, você consegue estágios nas empresas parceiras. Sim. E na época, até para tirar o curso você recebia umas bolsas e tal, não é isso? Na época eu consegui na ferrovia. Uau. Aí eu estudava no Senai à tarde, fazia estágio de manhã como menor aprendiz e terminava o colégio à noite na mesma cidade. E comecei a tomar gosto na área de colégio elétrica. Era o secundário nessa altura? Era o secundário, até o terceiro ano nosso lá. Nosso segundo grau lá, né? Isso, exato. E aí, nesse tempo, eu comecei a ser eletricista lá na ferrovia. Ok. E já contratado? Contratado. Passou o período de estágio do Senai. Era certo, né? Finalizei o Senai. Eu lembro que era 10 eletricistas na minha turma, eles ficaram com 2, eu e mais um. Nessa levada. Sim. E aí formei carreira dentro dessa empresa. Okay. Com 18 anos, eu já tinha formado no Senai, acho que com 16 que a gente se forma, não lembro as datas certinhas. E fui efetivo, fiquei trabalhando como eletricista e foi na época que começou a privatizar
A ferrovia era Ferroban, depois virou Ferronorte, depois entrou a LL, que comprou tudo, a rede. Era trem urbano? Era trem urbano, exata. Não, era de solos de carga, dos cargueiros. Sol de carga. E lá em Rio Claro faz a manutenção desses cargueiros, tanque. Então tu mexia nas máquinas mesmo, dentro dos eu cuidava lá. de toda a parte elétrica. Então, máquina de solda. Do trem, do comboio. Do que consertava os comboios. Entendi. Então, as máquinas de solda, as pontes enrolantes, os tornos. Porque tem os tornos que faz as rodas, faz os eixos. Toda a parte elétrica. Então era uma elétrica pesada, de máquinas, né? Muito pesada. Tipo... E quando eu entrei, o setor tinha, antes da privatização, tinha 20 funcionários. Sim. Depois que privatizou, ficou 4. Okay. Então eles enxugaram, porque privatizou, mandou muita gente embora nessas mudanças. E durante esse tempo do estágio, eu fui fazendo tudo relativo à elétrica e informática dentro da empresa. Então estourava um fio na tomada, eu ia lá e arrumava. Você não tinha sido contratado para informática? Não. Você foi contratado para elétrica? Para elétrica. Aí você, com aquele talento todo que você pegou lá desde os 10 anos, que teu pai botou você lá para tirar os cursinhos pela distância. Exatamente. Já valeu. Aí não foi perdido? Nada. Nenhum dia da vida foi perdido. Perfeito. Aí, por exemplo, parava o computador de funcionar. Quem que eles lembrava? Vou chamar o Pimenta. Tem aí o Pimenta. Pimenta que manja, que já fez curso, ele sabe de rede de computadores, ele sabe de Linux. Pimenta podia ter falado, eu não ganho pra isso. Eu sou eletricista. E vi muita gente fazendo isso em todos os setores. Cara, eu sei disso. E aí, não só isso. Dava pau nos telefones, que era ramal. Naquela época tinha fusíveis. Na parte do... Subia no telhado onde tinha estourado o fusível, porque deu um raio ou deu uma descarga elétrica, parava todas as linhas, os ramais de telefone. Não tinha um protetor de surto, né? Exatamente. O fusível era o protetor de surto. Era, acabava funcionando, né? Aí funcionava. Aí tinha que subir nos forros, ia lá fazer tudo. Moral da história. Eu acho que com 20 anos que foi a privatização, que mandou praticamente todos os funcionários antigos embora. Só os mais novos. Só ficou os mais novos. E o mais novo de idade era eu com 20 anos. E adivinha para quem que sobrou a gerência do setor? Que isso, com 20 anos? Com 20 anos. Eu lembro que o meu encarregado falou lembro até hoje o que ele falou. O cavalo selado só passa uma vez na sua vida, na sua frente. Agarra nele e vai. Dito e feito. Ainda fiz carreira lá. Acho que eu fiquei mais uns 2 anos até eu fazer 21, 22 anos, que foi quando eu me formei na faculdade. E isso tudo a fazer e estudar e paralelo, à noite. Nunca parei. Estudava à noite? Estudava à noite. Acabei o Senai, o ensino o normal nosso lá, e já engrenei a faculdade à noite de informática, porque eu já estava muito envolvido. Saía que horas do trabalho? Mais ou menos? Entrava às 7 da manhã, saía 5, 6 horas da tarde, ia só em casa, tomava banho e ia fazer faculdade à noite. Ia até 10 e tal. 10, 11 horas da noite. Aí chegava... E quanto tempo da faculdade pra tua casa? Sempre 20 minutos, meia hora. Não era tão longe. Aí ia dormir lá para quase meia-noite. Sempre meia-noite. No outro dia, 6 da manhã, 6 horas, já estava de pé. Todo dia. Engraçado que eu hoje conversava isso com a Tainá, né, minha filha que está aqui no estúdio também. E a gente falando que é a realidade lá no Hemisfério Sul, né? Que é estudar e trabalhar à noite. Exatamente. Ou melhor, estudar de noite e trabalhar de dia. Às 8 horas diárias e estudando à noite, continua. Isso é a rotina. Quem quer entrar no elevador social para mudar de andar. Exatamente. Mas continua lá. Aí veio a faculdade, se formou, não é isso? Se formei nesse meio tempo. E aí, como eu sempre gostava de área de informática, de desmontar, e como eu fiz vários cursos, eu gostava de mexer no computador. Sim. Então, abria programinha, aquelas coisas. Eu queria sempre saber como que eles funcionavam, como que você colocava o título de um programa. Imagina que você abriu o Word. Em cima ficava escrito Word. E eu queria saber aquele ponto ali? Como que muda esse título, como que muda um botão. Aí foi que eu fiz os sistemas de informação, 4 anos de faculdade à noite. E faltando 3 meses... Até então era só o hardware, né? Só o hardware. Montava e desmontava, plaquinha de rede, e era o que acontecia. Depois tu foi pro software, que eu queria saber o coração do negócio, como que funcionava. Curioso, né? Sempre. Aí durante os 4 anos estudando, fazendo essa vida, trabalhando lá como eletricista, encarregado do setor... Que aí no final da história que privatizou, ficou eu e mais 4 membros só da equipe, 2 eletricistas e 2 mecânicos, e eu gerente desses 4. Andando nessa gente mais velha que você, seguramente. Já tinha pessoas que estavam para aposentar 2 vezes já. Casca grossa lá. E sempre o povo, por mais que pareça interessante, respeitava eu de igual para igual. Mas é conhecimento, né, cara? Era a oportunidade. Ou daqueles conhecimentos que você tinha. Exatamente. Não era só a idade, não era só a divisa do Era ombro. A capacitação. Porque eles viam eu como, tipo assim, não, ele sabe do que ele fala. Vou lá tirar uma dúvida com o Pimenta que ele vai ter uma solução pra mim. Exatamente. Dava problema nos... Conhecimento é poder, né? Nos tornos, nas questões elétricas, eu sabia o contador que deu problema e sabia como arrumar. Então eu só falava, eletricista, vai lá e troca aquela peça que deu problema, que fez parar a linha de produção inteira.
por exemplo. Então eles viam e respeitavam. E foi até uma fase interessante da minha vida. E faltando 3 meses para mim me formar, tinha que ter aquele estágio, que a maioria das faculdades pede estágio. Estágio é profissional, Exatamente. com as horas lá e tal, para contar, faz parte da formação. Exato. E na minha cidade tinha uma empresa de software. E eu no lavando o carro, um certo sábado, um certo domingo, conheci o gerente dessa empresa. E todo sábado e domingo ele tava lá lavando o carro. O camarada tava lá lavando o carro dele, você lavando o teu, papo vai, papo vem. Tomando ali aquela cerveja quando você espera o negócio. Claro. Ele falou que tinha empresa, que era gerente. E já naquela época, 10 anos atrás, não encontrava profissional capacitado na área de tecnologia. Olha só. E eu falei, por acaso eu tô para me formar. Ele falou, por acaso nós estamos contratando. Eu falei, vai ser essa oportunidade. Agora ou nunca. E aí, minha carreira consolidada na ferrovia, gerente já do setor... Fui pedir a conta. Tanto que eu cheguei, quando eu fui pedir pro meu gerente, ele falou, você tá brincando, você não é sério. O cavalo isso. Passou selado, tu montou, né? Aí deu a hora de descer desse cavalo e pegar outro. Pegar outro. Falei, não, mas você não tá falando certo. Eu falei, o que eu preciso fazer? O cavalo passou a carta. Novo. Ele falou, é sério, tipo, você tá não louco, tá, não existe isso, porque, tipo, carreira consolidada, desde de menor aprendiz do Senai, tipo, 6 anos ali. Sim. Um veterano, apesar de novo, né? Um veterano da empresa. Exato. Falei, tô pedindo as contas, porque agora eu vou fazer minha carreira na área de tecnologia. E fiz. Fiquei nessa empresa de desenvolvimento de software por uns 3 anos e sempre incomodado. Eu quero fazer algo meu, quero criar algo para mim. Porque 3 até lá... 3 anos você ficou lá. 3 anos dentro dessa empresa. Mas você entende também que foi necessário para pegar ali uma bagagem da corporação? Vendo principalmente o que um dono de uma empresa não deve fazer. Sim, você estava ali desenhando uma carreira... Exatamente. Entendendo como que os funcionários se comportam, qual que é o que eles precisam... Qual que é o ponto principal que eles gostam, não gostam de um dono de empresa. Sim. Só observando, analisando. Na prática ali, né? E querendo criar algo para mim. Sim. E paralelo tentei. Eu e mais um outro amigo lá, tentamos criar um software para transportadora. Lá no Brasil é muito forte a questão de transporte rodoviário. Fizemos um sistema tal, chegamos até a abrir empresa, alugar sala. No fim não deu certo. Nesse meio tempo, até 2015... Antes de ter o cliente, você já montava a estrutura. Já montava, que é o totalmente errado. A gente começa de trás para frente. Eu sei. Nesse meio tempo também, tentei um outro Custo projeto. Fixo, já complicado. explodindo, já começava no prejuízo. Outro projeto que eu também tentei empreendendo nesse tempo, com rastreadores veicular. Que foi uma coqueluche, né? Foi uma moda lá, uma época, todo mundo tinha. E a gente achando que... Exato. Tal, né? Porque tava com transportadora, tava com sistema, vamos fazer alguma coisa com rastreador. Comprou lote de rastreador, encalhou tudo, só prejuízo, mais um aprendizado. Até que chegou em 2015, eu falei, não, agora eu vou carreira solo. Vou abrir a minha empresa e vou começar a prestar serviço de tecnologia e desenvolvimento de software por minha conta. Não vou mais mexer com sócio para já, porque até agora foi só traumatizante. Sim. E por incrível que pareça, deu certo. Okay. E aí eu trabalho com desenvolvimento de software desde 2015 remoto, que foi o que a gente começou a falar de ser nômade, de trabalhar remotamente. E de 2015... Até esse ano, 2022, eu mantive com um cliente que foi o que me estruturou a trabalhar remotamente. Então, eu prestava o serviço para ele, ele pagava uma mensalidade, a gente sempre tinha esse acordo. E é onde eu estou hoje. Trabalho remoto e presto serviços. Agora que eu não tenho mais esse cliente, eu presto serviço para outras empresas, inclusive aqui de Portugal, sempre na questão de desenvolvimento de software. Startups, desenvolvimento de aplicativos... Ok. E esse cliente, você trabalhava para ele era o teu principal cliente, podemos dizer assim, né? 80-20, ele era o... 80-20, que é perigoso também, né? Para muita gente, ter um cliente tão pesado assim, mas você não era funcionário dele. Não, sempre prestador de serviço. E como é que foi esse... Eu gosto de tocar nesse assunto, porque isso aconteceu comigo também, numa determinada altura. Você trabalha numa empresa, tem a estabilidade, entre aspas, lá no Brasil tem o fundo de garantia e não sei o que e tal, e de repente muita gente acaba se lançando na carreira solo porque é demitido, né? Outros não, outros pedem demissão e vão. Foi tranquilo essa transição? E assim, tem dias que dá arrependimento, né? Mas nesse caso não, porque você era quase que um funcionário dele, né? Sim. Tipo, porque você tinha certo isso, né? A tua faturação mensal. Ele pagava o que chamamos aqui de uma avença, uma mensalidade. Isso, exatamente. Na verdade, até hoje... Era uma empresa de desenvolvimento também? Era uma empresa que existia um software que eu fiz de raiz, que é do zero, que a gente costuma falar. E ele era o dono do software e vendia para clientes finais. Aí eu só dava manutenção nesse software. Corrigia bugs. Desenvolveu de raiz. De raiz, exatamente. Entendi. E vendeu a ele.
Na verdade, ele pagou para mim fazer do zero. Sim. Aí depois que ele estava pronto, ele só isso. pagou a mensalidade para manter, corrigir bugs, colocar uma funcionalidade melhor ou outra, remover o que não fazia mais sentido. E era isso que funcionava a dinâmica. Então você falou para mim aqui, tipo, que também você contou aqui Paraná, você também é de Rio Claro, não é isso? Eu sou de Rio Claro, exato. Meu pai é do Paraná, que foi para Rio Claro, morar em Rio Claro. Entendi. E a tua vinda para cá? Como é que foi essa questão do projeto de imigração? Nós já falamos isso lá no podcast com a Angélica, mas existem pessoas que vão assistir só o Pimenta e precisam entender essa história. Como é que foi que, quando surgiu esse desejo, você estava lá, estava estabilizado, né, trabalhando, clientes e tal... Isso. Vou embora do Brasil. Desde 2015 que eu já estava remoto, então eu trabalhava em casa. Aí a gente sempre queria trabalhar do melhor conforto possível e de forma remota não tem nada melhor, porque você pode trabalhar onde você quiser, tendo café. Então, antes da história da pandemia, você já era remoto de velho já. Ok. Tendo café e internet, tranquilo, é perfeito. O resto vai. E aí, para não ficar só em casa, eu fazia rodízio. Hora eu ia num Café dos Postos, que é conveniência, que chama lá, que eu não sei se é o mesmo nome. Porque tinha ar-condicionado, tinha cafezinho fresco, tinha pãozinho de queijo assado na hora. Quais são as estações de serviço? E aí tem lá umas lojinhas ali. E lá tinha as mesinhas com conforto, as cadeiras às vezes melhor que de casa. Então eu fazia esses rodízios. Conseguia trabalhar numa boa, tranquilo, no meio de toda a gente lá programar. Colocava o fone e ia embora, sem problema nenhum. E aí começou a ver a questão de segurança no Brasil. Sempre escutando ao nosso arredor. Pularam na casa do vizinho. Roubaram a televisão de não sei quem. A moto do fulano de tal roubaram. Na faculdade, na época, roubaram o carro de não sei quem. Nossa, isso aí vai chegar em mim. Até hoje, graças a Deus, nunca aconteceu nada, absolutamente nada. Mas sempre aquela pulga atrás da orelha. Quando vai ser eu? Uma hora vai ser. Estatisticamente vai ser. Não tem como fugir. E aí começou a gerar esse desconforto em mim. Falei, nossa, preciso fazer alguma coisa. Demos o primeiro passo. Fomos buscar o visto americano. Que é o famoso sonho americano. Todo mundo quer começar por lá. Fomos atrás, vimos a burocracia que era para tirar o visto. Por incrível que pareça, conseguimos o visto de turista americano. B1, B2, né? Eu não lembro qual que é, mas é o de turismo. Sim. Que daí você estando lá, você dá outro jeito e pronto, aí você acabou. arruma um trabalho lá, ainda mais na tua área. Exatamente. Para muita gente, o B1, B2 é green card. Você já viu como funciona. E a ideia principal era essa. Só que daí, com a Angélica, eu vi uma certa resistência para aprender o inglês. Eu falei, olha, eu não vou para lá passar perrengue sozinho. Porque a gente sabe que... Angélica é a esposa. A Angélica é minha esposa, é isso. Inclusive, veja um podcast dela que ela gravou, não sei qual ordem vai sair. Mas assista a história dela antes e depois venha continuar essa daqui. Parte 1, parte 2. Família Pimenta. Exatamente. É isso. E aí eu falei, nossa, e agora, né? E nesse meio tempo eu descobri que um primo meu foi pra Itália e tirou a cidadania italiana dele. Eu falei, nossa, se um primo tirou, é o mesmo descendente, né? O antenato. Mas você já sabia que tinha esse pezinho lá na Itália? Eu sabia por causa dele. Mas só soube quando ele descobriu. Quando ele já tava com a dele na mão. Que no Brasil também a gente tem essa história. A gente não conhece muito a nossa história, né? Mas muita gente, inclusive, é descendente e não sabe. E não sabe, se pesquisar mesmo Você a fundo, foi saber disso depois que o primo foi, né? Aí minha mãe, comentando com a mãe dele, que são primas de não sei quantos graus. Não, o José Joca lá, falou o nome dele, tirou em tal cidade. Falei, nossa... E daí eu comecei a pesquisar e vi que a cidadania italiana, você não tem limite de descendente, desde que você arruma todos os documentos até chegar no original. Eu falei, tá fácil. Meus avós são vivos, só o biso que veio dele, eu preciso arrumar o nascimento e morte dele, e se o meu primo já tirou, eu vou atrás. Pronto. Cavoquei e consegui todos os documentos. Falei, partiu. Só que morar na Itália também ia ser difícil, por causa da língua. O inglês já é difícil, você imagina a Itália, né? Para quem não sabe nenhuma das línguas... Falei, vamos fazer o seguinte, vamos para Portugal, porque o Portugal você pode, como turista, fica lá mais 3 e depois pode renovar para mais 3. Eu falei, é o tempo suficiente para tirar a cidadania. E foi o que a gente fez. Só que quem ainda não assistiu da Angélica, assista, porque a gente fez muito planejamento para fazer isso. É isso. Não parece que a gente tá falando rapidinho aqui? Só encurtando a história. Mas não é assim. Mas teve plano A, plano B, plano C, tanto que eu abri empresa aqui em Portugal para falei, caso dê errado a cidadania, tinha um plano da empresa aberta, enfim, vi todas as possibilidades para se legalizar naquela época. Sim, entendi. E por fim deu, a cidadania saiu, conseguimos e estamos morando aqui nesse ponto por causa da cidadania italiana, que a gente pode morar. Então você vive aqui hoje ao abrigo, porque é cidadão europeu, né? Exatamente. E aí tem a residência aqui em Portugal. Ok.
Mas e como tem sido o trabalhar, porque tem lá o fuso horário e tudo mais. Hoje você já trabalha para empresas aqui em Portugal. Exatamente. Hoje eu já tenho clientes e ex-clientes de startups. Sim. Tanto que eu já tive outras startups nesse meio tempo de empreendedorismo, Sim. de 2015 até a data de hoje. Sempre foi, né, cara? Sempre fui nato. Desde os bloquinhos lá de Exatamente. E nesse meio tempo, tipo, à noite, fim de semana, em férias, que eu nunca tive, eu sempre pegava projeto para fazer. Uhum. Ou projeto particular meu. Descansava, carregava a pedra. Nunca descansava. Uhum. A verdade é essa. Desde que eu me conheço por gente, eu nunca tirei férias. Eita. De verdade. Tem que tirar, cara. Não, mas eu faço porque é uma coisa que eu gosto. Tem gente aqui no estúdio aqui a balançar a cabeça. Mas você gosta tanto do que você faz eu que, sei, tipo... sei. Aquilo não é um peso pra você, é prazer, prazer, a gente né? foi tirar um dia em Cascais, pegamos uma noite num hotel lá de frente do mar, tudo. E eu levo o notebook, enquanto estamos descansando, eu tô mexendo, ajustando uma linha de código aqui, vendo o que tá errado, vendo as estatísticas e vambora. Pra mim, eu não faço conta. E a vantagem de trabalhar remoto é isso. Você pode estar em qualquer lugar fazendo, inclusive de férias, mexendo, queira ou não queira. Mas, enfim, executei várias startups nesse meio tempo. Quebrei várias startups também durante esse período. E tô aqui nesse ponto agora. É assim que aprende, né, cara? É assim que aprende, justamente. Exatamente. Cada startup é um aprendizado novo. Sim, Cada sim. cliente é um aprendizado novo. Então, eu tô nesse ponto agora. Trabalhando remoto em Portugal, atendendo alguns clientes no Brasil ainda. Sim. E já comecei a migrar para cá, para começar a atuar no mercado de Portugal, inclusive com novos projetos que a gente vem comentando. É isso aí, com a Global Diáspora junto, vem novidades aí. Vem novidades aí, coisas para impactar realmente esse fluxo migratório aí. Correto. Novamente temos aqui um nômade digital, né? Isso. Aqui é uma pessoa que trabalha no digital para qualquer parte do mundo. Qualquer parte do mundo. A partir desse país fantástico aqui que é Portugal. E agora você falou dessa situação de trabalhar remoto. Eu lembro da gente conversar numa conversa informal que você não consegue transmitir para a tua vizinhança ali o que você faz, né? Justamente. Mas o que esse camarada e a esposa fazem, porque ela também trabalha no digital, podemos dizer assim, sim, né? Sim, de forma online. De forma online, na verdade, esse é o termo, de forma online. Como é? Que as pessoas perguntam. Quando você contou essa história engraçada pra mim, você tá lá no café, num determinado horário do dia? Na verdade, de manhã, que a gente vai pro ginásio. Que aqui é ginásio, no Brasil é academia. Academia, exatamente. A gente já vai no período da manhã, logo que acorda, tal, e vai. Sim. Na volta, a gente volta com a mochilinha, com as coisas, os vizinhos, tá indo trabalhar ou você tá voltando de trabalhar? Eu falo, não, estamos voltando do ginásio. E aí eles veem e falam, mas como assim, né? Esses dois estão pra lá, vão no café, porque às vezes a gente vai no café pra trabalhar. São ricos. Você tá ali... Ou eles pensam que a gente somos ricos, ou não dá pra saber o que eles pensam. Ou alguma coisa ilícita, né? Não fazem noção. Não sabe que você trabalha pra caramba, exatamente. Né? E não tem hora. Não tem hora, todo dia até 11 horas, meia-noite, 1h da manhã. Porque eu acho até que tem isso também, né? É saber dosear o trabalho remoto, né? O trabalho, o home office, né? O teletrabalho, como dizem aqui em Portugal. Às vezes não é fácil, né? Não, muito pelo contrário. Principalmente quando você trabalha em casa. Sim. Porque você sabe que não tem ninguém em cima, ninguém te cobrando. Sim. Então você obrigatoriamente tem que ter disciplina e fazer o seu horário. A gente sabe que isso é muito difícil, principalmente mentalmente. Entendi. E tem conseguido administrar isso também? 90% dos tempos, sim. Consigo tocar tranquilamente. E ainda consegue fazer umas participações especiais em outros conteúdos, né? Sim, justamente. É que nós vamos ter que falar sobre isso aqui. O podcast é do Pimenta, mas tem que falar daqui do que você faz aí no seu part-time. Porque aqui você trabalha a tempo inteiro na parte da informática. Isso. Mas também como é que é? Como é que vocês fazem isso daí? Você conta aí pro pessoal o que você faz lá. Sim. Junto com o que a tua mulher faz, o que tua esposa faz e o que você faz junto com ela lá. Paralelo, a Angélica ela tem o curso online, sim, que é na área de formação de cuidadores de idosos, principalmente para quem quer imigrar e ser um cuidador de idosos em Portugal. Então tem toda a preparação, desde a parte teórica e a prática. E na hora da prática eu sou o modelo idoso. Eita. Então eu coloco a touquinha, coloco a roupinha. Faz mesmo. Tem encenação, tudo. Completo. Dor nas costas, é o idoso ideal para fazer. E aí faz a simulação de troca de fralda, de posicionamento, anda numa cadeira de roda. Faz todo o procedimento que tem que fazer no lar de idoso. Só que foi essa forma que a gente achou de fazer na prática para quem está assistindo, sim, não só a teoria, mas também ter um momento de prática e fazer tudo que tem que ser feito, né? Para já chegar aqui... Tipo,
Não sabia, não sabia que eu ia ter que era fazer com isso. aquele boneco de borracha e tal. Não sabia que era pesado. Acabou que a gente nem falou isso lá no podcast da Angélica, mas agora é bom que você tá a complementar como é que é a tua participação. Eu não sabia que como tirar ator. da Ator, né? cama. Pode se classificar como ator? Pode ser. Exatamente. Ator Já me confundem com o Vin Diesel, eu tô andando na rua. Exatamente. Olha lá, Velozes e Furiosos, tá gravando aqui em Portugal, né, cara? Exato, e de repente você aí tá dando autógrafo aí. Às vezes o pessoal... nesse momento, né? E aí a gente faz isso. Pra quê? Pra pessoa que tá fazendo o curso ter a noção. Fala, não, a hora que eu for tirar da cama e pôr na cadeira, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu vou derrubar o idoso. Sim. Pode já ser caiu alguma vez? Não, né? Não, pra mostrar o que faz na queda? Não. Já... Qual a sugestão aí, Angélica? Pra derrubar o Pimenta qualquer dia desse. Vai falar, quando cair, você sabe como fazer. Já quase prendeu a mão na porta, andando com a cadeira de roda, e já quase prendeu o pé. Porque quando você empurra a cadeira de roda, se o idoso tá com o pé mole ou pra baixo, você pode prender até quebrar o pé dele. A gente até simulou para mostrar uma situação real. Eita, ferro, é bem próximo da realidade mesmo, exatamente. Pôr a fralda, tem que pôr tudo, é bem... E como é que é essa situação aí? Vamos entrar num outro ponto aqui também, que é, tipo, a tua mulher trabalhando online, você também, né, esposa, o esposo, os dois em casa conseguem administrar, você fala que ela produz o conteúdo dela, você faz o teu trabalho. Como é que é essa vida aí de nômades digitais? Conta essa doideira aí pra gente aí, porque é uma coisa nova, né? É uma coisa Apesar nova. de você viver isso desde 2015, mas para muita gente, as pessoas só começaram a viver essa vida a partir da pandemia. Dessa situação que entrou. Que eu acho que tem gente que nunca mais volta, né? Não. Dessa vida. A questão é que a gente se alinha bem. Você já é um bem. veterano nisso. Exatamente. Então, tipo, os dois têm opinião, os dois dá palpite no que tem que ser feito. Entendi. Só que a gente sempre chega numa conclusão que tem que ser e pronto, acabou. Nunca faz algo obrigado. Tô fazendo porque ele obrigou ou ela obrigou. Não, os dois chegam na conclusão. Às vezes sai, arranca rabo, normal, que não tem como não ser. Mas chega na conclusão e faz o que tem que ser feito. Essa é a então, para você, essa mudança, e é muito importante falar isso, porque, tipo, para um nômade digital, uma pessoa que vive, né, e trabalha no teletrabalho, para você foi tranquila a adaptação? Né? 100%. Porque a tua vida continua lá mesmo com fuso horário, 4 horinhas, mas você trabalha até tarde, isso é tranquilo para você. Sim. Então, Portugal para você foi um acerto, apesar de ter pensado nos Estados Unidos. Exatamente. A gente sente aqui o que a gente não sentia no Brasil. Sim. Que é a segurança, o poder de compra. Esse foi o fator de decisão. Exatamente. Chegamos aqui e já sentimos de impacto. Eu lembro até hoje, o primeiro dia que a gente chegou e foi num Pingo Doce, como assim uma barra de chocolate 50 cêntimos? Mesmo fazendo câmbio, mas proporcionalmente e na época ao salário o câmbio, mínimo. o dólar era o euro era 4 e alguma coisa quando a gente chegou em 2019. Então você comprava tipo 50 cêntimos. É verdade. Não dava Você R$1 boa. se fosse... Eu ganhei alguns quilos com essa coisa barata aí. Exatamente. Então você chegava no mercado e você via, nossa, como assim o chocolate? O peixe, salmão, as coisas que você compra, você fala, no Brasil você tem que pensar 10 vezes. Exatamente. Aqui se torna acessível. Não estou dizendo que é barato, que você vai chegar lá. Não, mas é acessível. Você consegue uma vez por semana. Aqueles vídeos que você compra com 20 euros em Portugal, não tem nada a ver. É a realidade. É a realidade que você consegue comer bem pelo menos uma vez por semana, vamos dizer assim. Você escolhe ali a mistura que você quer, que você não vai sentir diferença no final do mês. Entendi. Então, assim, vocês estudaram também o processo da mudança, né? E analisaram, viram as possibilidades, olharam para os Estados Unidos, olharam para a Itália, né? Onde era sua terra, na verdade. O ponto inicial, né? saía de lá. Inicial. E deu para fazer tudo isso dentro do tempo ali, a cidadania e tal, as coisas correram bem. Sim, porque um ponto a observar. Sim. Em 2018... que a gente falou, não, vamos para Portugal mesmo, para fazer a base, ir para Itália, tirar a cidadania, todo esse processo. E fizemos um planejamento de 1 ano. Sim. Então a gente calculou, vamos gastar quanto por mês? Arredondando. Está falado no planejamento aí já no ponto de vista de grana, né? Calculamos, no pior do cenário, vamos gastar 1.000 euros por mês. Então tá aqui, vamos fazer para 1 ano. Então viemos com uma reserva para 1 ano, no pior do cenário, se os dois ficassem desempregados. Sim. Então a gente falou, não vamos para passar perrengue lá, a gente vai fazer para o negócio dar certo. Sim. E deu, tanto que deu. E, inclusive, a reserva que a gente fez, a gente não precisou mexer, porque chegou a Angélica, já começou a trabalhar como cuidadora. Sim. Eu consegui manter o meu remoto, desde 2015, sem problema nenhum. E com a reserva, a gente investiu no imóvel. Que daí tem os detalhes no da Angélica, que não sei também se não, fala aí, claro que fala, porque são dois programas. Tem gente que vai assistir o seu e depois vai o dela, nem sempre vão assistir na ordem. Exato. Mas fala aí, conta aí. Aí o que aconteceu? Como a gente não mexeu na reserva, a gente morava em Cascais, na cidade de Parede, que é
bem próximo ao mar. A gente era 100 metros, 150 metros já estava na água. Vizinho do presidente, né? Vizinho Rio do presidente. Claro para você vizinho Só que a do gente morava num presidente. T0 e pagava 550 euros na altura. E já era dinheiro 550 euros na altura, 2019. Sim. E aquilo começou a incomodar. A Angélica trabalhando como cuidadora, serviço que a gente Pesado. sabe que era pesado, etc. E chegava no fim do mês, o dinheiro só vai para o arrendamento, sobra pouco, não dá para comprar blusinha, e só me enchendo na cabeça. Eu falei, Rapaz. nossa. Não, isso uma aí mulher não faz isso, não. Isso aí Não vai dar pode falar problema. isso, não, que isso pode dar problema. Vai lá. cair meus Ih, minha filha já cabelos. fez careta ali. Isso aí vai me cair meus cabelos, não tá cheirando bem isso. Conclusão, comecei a pensar, nós temos a reserva. Deixa eu ver como que é para financiar um imóvel aqui em Portugal. Ah. Simulei no aplicativo, seu financiamento está pré-aprovado. Eu falei, mas como Ué. assim? Qual banco? Banco Activo Bank na época. Isso aí. Simulei um valor, tipo, só para saber como que funcionava. Pré-aprovou. Eu falei, mas não é possível. Aí comecei a buscar imóveis naquela faixa de valor que eu pré-aprovei. Sim. Por acaso achei. Na cidade de Entroncamento. Inclusive hoje, se vocês forem buscar, tem ainda imóveis naquela faixa de preço. A Angélica falou para mim no outro programa da mudança, mas eu não entendi qual foi Qual nós não entramos no pormenor, o motivo de ter Exato. ido para o entroncamento. Eu não entrei Foi por causa do detalhe. valor. Sim. Porque na altura, o pré-aprovamento, a gente encontrou imóveis em condições habitáveis nessa cidade. Uhum. Inclusive, eu falei, nossa, o valor tá interessante. Uhum. Vamos marcar visita para ver o que acontece. Conclusão, marquei 2 ou 3 visitas na altura, fomos, gostamos imenso de um apartamento, que na época era 40 mil. Tava um imóvel, tipo assim, 50% abaixo do valor do mercado, porque o dono tava no Japão. Era meio que uma burocracia. Eu falei, para mim tá bom. É um T3, 2 casas de banho, Tranquilo. uma sacada lá espetacular. Falei, vamos tentar. Dei a entrada, mandei pro banco. O banco falou, eu aprovo, só que você tem que dar X de entrada. Era o que a gente tinha de reserva. E você já tinha cidadania italiana. Já tava com então cidadania tava a italiana aprovar aqui. ali um cidadão europeu, né? Só que meu rendimento do Brasil, na altura. E eles exigiram isso, Aí, IRS IRS do de Brasil, tudo detalhado. Sim. Carta assinada pelo contabilista do Brasil. As decores Tudo, lá, né? Sim. tudo nos detalhes. Então foi uma burocracia danada para provar o meu rendimento. Sim, de Porque lá. quando converte para cá também não dá aquelas coisas. Sim, não dá aquele impacto, E né? juntou com a profissão da Angélica, cuidador de idosos, um emprego estável, Já tinha, já... deu mais peso ainda. Perfeito. Moral da história, o banco aprovou. Falei, dá que é meu. Vamos lá. Saiu bye-bye Saiu, aluguel. Bye-bye aluguel. Fomos lá pagando uma parcela de 80 euros. Que isso, cara? 80 euros. Imóvel próprio. Imóvel próprio. Uau. Financiamento de 35 anos, se eu não me engano. Vocês são novos, conseguem financiar. O seguro também é mais Baixinho, baixo. Exatamente. Conclusão, mudamos para lá. E O nesse que pesa aqui nas prestações de imóveis são os seguros, são seguros né? dependendo da idade, né? Exatamente. E aí deu certo, fomos lá. Mudamos e assim foi. E aí foram viver lá para Santarém. Para Santarém, exatamente. Já estavam a chegar mais pro lado de cá de Leiria, Já meio né? por centro aqui. Aham. Só que daí nesse meio tempo entrou a pandemia. Sim. A gente recém-chegado no apartamento, E totalmente diferente, porque em Cascais, você tá em Lisboa, você tá praia e tal. todo movimentado. Lá, uma cidade de 20 mil habitantes, acho alguma coisa assim. Quantos habitantes tem em Rio Claro? 200 mil. 200 mil. É no interior de São Paulo, né? Mas é uma cidade grande, né? É grande, é grande. A gente fala Claro. interior porque é distante Sim, só sim, da metrópole. sim, mas é grande, a cidade é grande. Então- Desenvolvida tudo. Então sentiram a diferença aí para uma cidadezinha lá Muito. mais tranquilo. Exatamente. Aí pandemia chegando, você não sabia o que ia Sim. acontecer, e China daqui, China de lá, e vai fechar tudo e não vai fechar tudo. Aham. Deu aqueles 5 minutos, voltamos pro Brasil. Ficamos 4 meses no Brasil. E aí já percebeu que tinha que voltar para cá? No mesmo dia. Se desse pra voltar na roda do avião que deixou a gente Fala, volta não- pra trás Não e põe minha bagagem na esteira aí, não. Pode volta recolher pra aí. trás e vamos voltar pra Portugal. Então, um ponto importante, né, da trajetória de vocês, ponto importante é a questão de organizar, de pensar, de escolher o local, a Exatamente. possibilidade de trabalhar. Então, isso está acessível para muita gente, Sim. né? Casais como vocês, Sim. né, que no momento não tem filhos, né? Exato. Mas tem os filhos, né? Na verdade, São a Angélica gatos. falou aqui dos pets. Exato. Que dá mais Gatinho. trabalho ainda. Ô, Você tem que cara. fazer vacina, exame, tem a sorologia que Aham. demora um ano pra ficar. Ih, é uma Fora a burocracia caixinha de danada. areia, né? Fora a Aquela- caixinha. Nossa. E paga igual uma criança. Eu Se você for sei, pagar eu sei, eu passagem, sei, igual uma eu sei. pessoa normal. Eu sei como é que é. Não tem, mas eu sei, imagino. E aí organizaram tudo e fizeram a travessia. Vieram, tá tudo a correr bem, 4 anos, né? Entre Esse deslize, digamos assim. que faz parte, que as Sim, pessoas sim. precisam entender isso. Que vai ter gente que vai ouvir a história de vocês, vai agarrar só na parte legal, tipo, eu quero ir pra lá e acha que isso vai acontecer. Da noite pro dia, da pronto, noite pro acabou dia. e Não. pronto.
A Angélica já contou no podcast dela lá, que teve que, mesmo com as formações, tá, você continuou trabalhando na sua área sempre. Exato. Nunca mudou de área, mas ela precisou, né, dar aquele passo, tomar distância para saltar mais longe. Exatamente. Né? Isso, e é um projeto familiar, você apoia o projeto dela, isso também é muito importante. 100%. No casal, né, na família, na verdade, que o projeto... Eu lembro de ter visto uma vez uma história da própria Michelle Obama, quando o Obama começou a trajetória para a presidência, em que eles estudaram na mesma universidade, tinham as mesmas formações, mas que, na verdade, naquele momento ela entendeu que era o momento dele avançar naquele projeto, e ela segurou a onda toda e hoje são é praticamente referências. A mesma coisa. A gente fez dos dois lados. Sim. Tanto que um detalhe que eu esqueci de mencionar, quando eu saí da carreira de gerente, vamos só para trabalhar de número. É bom. Eu ganhava 3 a 4 mil reais, que na época de 2010 era muito dinheiro. Sim. E eu pedi a conta para ser desenvolvedor de software para ganhar 1.000. Para poder apostar na carreira. E quem que segurou as pontas? Na época, a Angélica, que ela trabalhava na empresa, tinha plano de saúde. Sim. Então, tipo, ela segurou as pontas até eu engrenar. Na tua carreira, né? Exatamente, até eu engrenar mesmo na minha. Gente, isso aqui grava. Se vocês não entenderam mais nada, gravem essa parte importante. Que aqui a gente fala, tá aqui a falar, e nesta temporada, sobre profissionais, mas sobre famílias, né? Sobre projetos de vida. E não é assim, o casamento não é uma competição, né? O relacionamento não é quem ganha mais, quem ganha menos, quem manda mais, quem manda menos. Muito tem esse pelo negócio, contrário. não. É um projeto em conjunto. Exatamente. E aqui temos um jovem casal, né? Temos aqui, porque ela ainda está aqui no estúdio, mas que tiveram um projeto, e o projeto está a ser bem sucedido em função de algo que começou lá atrás, né, o Pimenta? Que legal e mesmo. E o contrário ainda. Feliz. Eu incentivo mais ainda o projeto dela, porque a gente nunca sabe o futuro. Sim. Mas se um dia eu morrer, vamos pensar assim, eu ficar inválido, eu não tiver mais fonte de renda. Ela vai cuidar de você, né? Ela tem 100% autonomia. Porque ela é cuidadora? Exato. A gente nunca sabe o pior que pode acontecer. É verdade, verdade. Num pior cenário. Sim. Se eu adoecer, ficar, sei lá, a gente não sabe o que acontece. Não. Ela tem 100% de autonomia, principalmente de tocar a vida dela financeiramente. Perfeito. E se eu ficar velho, idoso, de cama, eu sei que ela vai fazer o melhor para ganhar mais dinheiro e cuidar melhor de mim. Isso aí. Então, tipo, ela tem autonomia 100% de fazer a carreira dela e decolar. E agora. tu apoia, né? 100%. E vice-versa, né? Como ela te apoiou lá atrás, cada um no momento e é fantástico. Exato. Pô, muito legal. Isso não era nem não estava nas nossas perguntas, mas eu acho que foi uma lição tremenda, porque é importante, né, para toda a gente que isso acontece. Eu já vi N casos dessa questão do desnivelar, muitas vezes, dos casais, de uma forma geral. Vocês já devem ter ouvido isso de muita gente. Um tá aqui, a coisa tá a correr bem, o outro puxa para baixo. Não tá a correr bem. E aí aquela coisa vai, não vai, não é. E aí, às vezes, porque não tem nada mais difícil, né, do que você conseguir ter um desempenho profissional bom se você tá com uma outra pessoa que de repente tá numa... Não apoia, não incentiva. Como diz aí, os jovens aí, com uma bad vibe, é isso aí. Tá naquela onda. Se todo mundo levar junto e no barco quem não rema... no barco quem não rema pesa, né? Exato. Toda a gente a remar junto. Pô, fantástico, Pimenta. Eu gostei muito dessa tua consideração aí, que não estava aqui no nosso script, mas que vem a calhar. Vamos lá. Você já deu todas as dicas para quem quer sair da sua zona de conforto, quer viver num outro país, que apesar de viver e trabalhar na sua área, tem as diferenças culturais, tem tudo isso, você já deve ter passado por isso. E seja com cidadania italiana não, você é brazuca, né? Fala como brazuca, é zuca. É zuca. Então tá bom. Agora eu vou fazer sempre aquela pergunta. Quero saber se você tem mais alguma coisa que você não queira deixar de acrescentar, porque eu vou passar para aquela pergunta de um sonho, de um projeto para o futuro. Né? Eu faço questão de adiantar aqui que a gente já está aí em conversas sobre uma ferramenta fantástica para a Global Diaspora, com esse crânio aqui que vai nos ajudar a fazer isso, a potencializar ou escalar o impacto da Global Diaspora. Né? E isso nos próximos dias aí vocês vão ter notícias desse projeto. E aí vamos trazer o Pimenta aqui novamente, né, junto com a Tainá também, que está envolvida no projeto, e vamos falar sobre o projeto, sobre a plataforma. Mas agora eu quero falar, primeiro, te dar a oportunidade de fazer mais, acrescentar mais algo que você não queira deixar de dizer, né, para inspirar, continuar a inspirar os imigrantes que estão, ou as pessoas que pensam em emigrar, na verdade, e os imigrantes que já estão cá.
mas também quero saber de um projeto, de um sonho, de algo que você pense aí, seja a nível pessoal, seja a nível profissional. A palavra é sua, rola a bola para você. Vamos lá. E fica à vontade. A questão de dica, não sei se pode ser considerado uma dica, O que mas você quiser. o que a gente gosta sempre de reforçar, inclusive no curso da Angélica, no canal do YouTube que ela tem também, é planejamento. Planejamento acima de tudo. Você, mesmo que queira mudar de casa, vou mudar para o bairro vizinho, vou mudar para outra cidade, vou mudar para um condomínio, é o planejamento. O planejamento é fundamental. Por quê? Porque você muda consciente do que você está fazendo. Para não chegar lá e falar, eu não sabia que era assim, eu não sabia que dava errado, eu não sabia que a cidade não fornecia isso, a cidade não tinha transporte público. Então é importante você fazer o planejamento. Desde quando você vai sair do Brasil, igual a gente comentou de questão que eu sempre gosto de chegar meia hora antes, uma hora antes, dependendo do lugar, tudo. Isso tem envolvido com planejamento. Porque a gente vindo agora, não era acidente, um carro quebrou no meio da pista e travou um lado. Sim. Só que eu tava indo e travou vindo. Tava do outro lado. Então você imagina, se eu deixo passar em cima da hora sem planejar ou sem ver vias alternativas, ia dar problema. Então sempre que a gente fala planejamento, independente se você vai mudar para Portugal, para os Estados Unidos, qualquer coisa que seja, faça um bom planejamento. Porque daí a chance de dar errado é baixa. Exatamente. Vai dar 100% certo? A gente nunca sabe. Mas se você conseguir diminuir as possibilidades de dar errado, é isso. Tudo que começa bem tem alguma chance de terminar bem, né? Exatamente. Começa errado, a chance é quase nula. E o sonho? O sonho, por estar muito envolvido com startup, mundo do empreendedorismo, a gente sempre pensa no unicórnio. Para quem não sabe, unicórnio são empresas avaliadas em $1 bilhão. No primeiro ano, né? No primeiro ano de valuation, né? Que é o valor da startup. E como objetivo é isso. Eu sempre tenho em mente em criar algo que crie um impacto. E a gente sabe, para ter um valor de $1 bilhão, teoricamente você teria que impactar 1 milhão de vidas, de pessoas, de alguma coisa para ter essa proporção. Então o foco, o objetivo principal é desenvolver um unicórnio aí. Algo que chegue nesse impacto, para a gente impactar aí, quem sabe, 1 milhão de pessoas, de vidas, de alguma coisa. Eu creio. É isso. Fantástico. Não podia terminar melhor com o unicórnio. É isso. O unicórnio no radar. Exatamente. Meu amigo, muito obrigado, realmente, por estar aqui, partilhar aqui com os nossos amigos, né? Porque já somos aqui uma família diáspora, uma comunidade diáspora. Outros empreendedores serão realmente impactados pela vida de vocês. Você que é um empreendedor desde da mais tenra idade, lá dos 10 anos, desde pequenino, estava lá. O exemplo do teu pai também, para mim, foi forte, de desenvolver sempre o teu talento. Ele enxergou em você, ninguém conhece melhor a gente, né, do que os nossos pais. E as pessoas que estão a lidar com a gente no dia a dia, e incentivou, e foi esse bichinho, brotou no teu coração. Sempre. Inclusive, vírus da tecnologia. Eu tenho uma pasta lá, que ele fazia questão de guardar os diplomas. A pasta tá mais ou menos dessa altura, assim, deve ter uns 30, 40 certificados lá, fora os que eu ainda não, que eu já fiz online, não imprimi, não tá lá, mas ele guarda de recordação. A quantidade de curso que eu já fiz na vida tá lá nessa pasta. Com você? Com ele, fica lá na casa dele. Tá lá guarda dele. O diploma é dele também. Ele tem parte disso. Claro. Ele que fez todo o investimento. Como é que chama teu pai? Valdir Pimenta. Seu Pimenta, o pai, né? O pai, grande esse Pimenta. É o raiz, exatamente. Pimentão. E manda um abraço pra minha mãe também, senão vai ficar com ciúmes. Claro. Como é que chama a sua mãe? A Rose Pimenta. Dona Rose. Um abraço, Dona Rose. Grande filho. Entendeu? Um homem com H maiúsculo, pelo que percebo aqui. Muito obrigado por ter modelado essa personalidade e ter emprestado ele aqui para Portugal, onde nós estamos aqui agora a usufruir desse talento aqui. Meu amigo, isso aí. Brother, tamo juntos. Obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade. Novamente, peço a vocês que partilhem o conteúdo, que vão lá no canal da Angélica Pimenta para entender tudo isso. Vai ver lá o nosso Homem de Fralda, né? Tem isso. E aí conta pra mim, como é que foi essa parada de assumir isso aí mesmo de ator? Que antes de encerrar, eu tenho que contar como é que foi essa parte, que ficou engraçado, né? Ficou muito engraçado. E aí, te zoaram, não? Isso aí sempre, a gente tem os haters, tem a pessoa que gosta de tirar sarro. Tem uns primos, tem os amigos que gostam de zoar a gente, esse pessoal conhece a gente desde novo, são os piores, né? Exatamente, eles sempre querem tirar ali, mas faz parte. Cara. A questão eu não faço conta do que eles estão falando, eu faço conta de quem eu tô impactando. Exatamente. Porque esse vídeo da fraude, inclusive, já tá passando dos 80 mil views. Aí. 80 mil. Enquanto eles estão rindo, você a gente tá ajudando 80 mil likes. pessoas. E são 80 mil pessoas possíveis impactadas porque aprenderam uma técnica, algo que não sabia 80 fazer. 80 mil views.
Esse único vídeo. Esse é apenas um vídeo, só que tem centenas de vídeos já no canal da Angélica. Se deixar, a gente não para essa conversa aqui. Exato, vai. Mas vão ter outras aqui, vem aí, como eu disse. Mais uma vez, Luiz Fernando Pimenta. É isso, muito obrigado. Muito obrigado pela presença, tamo junto. globaldiaspora.pt nas redes sociais, no Spotify. Ajuda a gente, dá um like. Agradeço o Luiz Dias, que mais uma vez aqui nos cedeu aqui o espaço, abriu o espaço aqui para nós, na linda cidade de Leiria, no centro de Portugal. Um abraço e até a próxima.